Começando esta série de podcasts, que é o podcast do parceiro Renovaço, nosso RenovaCast. O RenovaCast tem o objetivo de trazer aqui os parceiros da Renovaço para dividir experiências, contar a sua trajetória, falar de negócios, de empreendedorismo, e tem sido muito produtivo as conversas que temos com os nossos parceiros nas reuniões. E nós queremos trazer um pouco disso aqui também para o nosso podcast, e por isso nós começamos essa empreitada conversando com o presidente da Renovaço. Está comigo aqui Mauro Nunes. Deixa eu trazer um pouco do currículo do Mauro, porque é preciso destacar primeiro que o Mauro tem a empresa dele e é CEO na Nuite Negócios, que tem um processo de terceirização administrativa que nós vamos tratar hoje, que será muito produtivo. O Mauro também é consultor geral da Prefeitura de Ipatinga, já tem uma experiência no setor público, presidente da Renovaço e é advogado e tem aí uma trajetória como advogado para traçar, já está me falando aqui sobre os objetivos no escritório de advocacia, que não vai ter jeito de fugir, ele já me disse, e é com muito prazer que eu recebo meu amigo Mauro Nunes. A gente tem um processo assim de parceria muito próxima. O Mauro, eu posso garantir, é um amigo muito próximo, posso garantir como amigo, porque na hora que a barriga dói, na hora que você precisa de uma conversa boa, você tem para quem ligar, eu pelo menos tenho para quem telefonar, que é meu amigo Mauro Nunes. Prazer te receber aqui nesse primeiro RenovaCast. Ranieri, é uma satisfação estar aqui, agradeço você por me receber aqui, receber outros parceiros da Renovaço também que estão aqui compartilhando seus feitos, suas ideias, né? Seus sonhos, e isso é muito bacana. E parabéns pela iniciativa, né? Você faz parte da diretoria da Renovaço e quando você propôs isso, né? Até lá no bate-papo com o Toninho, né? Da Faceme. Grande responsável. Então, logo em seguida, vamos junto, estamos junto, porque é inovador, é algo que acrescenta na vida das pessoas, nós também, e eu sou grato. Obrigado, Rani. Né? O Rani, como ele falou de amigo, é um grande amigo. E Ranieri também é o cara que, quando a gente precisa de conversar, a gente consegue encontrar isso, um momento para um bate-papo, para abrir, para se conversar, para discutir ideias, né? Perfeito. Falar de inovações, isso é muito bom. Perfeito. O Mauro, ainda nesse processo de introdução aqui da nossa conversa, o Mauro é um visionário. É um visionário que há 8 anos ou 6? Eu me perdi. 7 anos. 7 anos, ok. Pensou em um grupo de parceiros para tratar de negócios, tratar de empreendedorismo, e hoje esse grupo ganhou uma magnitude fantástica aqui no Vale do Aço, em Belo Horizonte, na capital, e também nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre a Renovaço, mas, ô Mauro, primeiro eu preciso saber de você. De onde veio esse espírito inovador, empreendedor? Você está aqui com uma nova proposta de negócio que a gente vai falar um pouco mais, que é inovadora mais uma vez. De onde vem esse espírito? De onde vem todo esse perfil do Mauro de hoje? Olha, bom, eu sou nascido na capital mineira, Belo Horizonte, mas fui criado na roça. Né? Trabalhei até os 17 anos na roça. Esse período que eu tive lá, eu estudei não é que eu sou tão velho assim, Rani, mas era a 4ª série, né? O primário. Também fiz 4ª série, Pois é, então depois que eu saí de lá é que eu comecei a estudar. Mas interessante que eu sempre tive esse espírito de olhar para frente, de querer criar alguma coisa, de avançar desde a roça. E meu pai, né, que é meu pai de criação, um cara fantástico, um cara que me deu nome, um cara que me deu registro, né? Ele sempre me impulsionava. Uma pessoa simples, uma pessoa que viu o mundo de um outro ângulo, porém me mostrava um mundo a qual nem ele mesmo conhecia. Então isso foi muito importante. Mas aí você fala assim, de onde veio? E eu tinha essa pergunta, porque na família geral, eu não tenho, do lado do meu pai que me criou, ninguém com esse sangue empreendedor. Embora eu tenha, né, do lado da minha mãe, meu bisavô, né, aqueles major na região da Bahia, né, o cara era fazendeiro, empresário. Então eu trouxe esse pouquinho no sangue também, né? E também um pouquinho, apesar de não ser político, eu não me considero político, mas não é político eleitoreiro, né? Uhum. Mas também eu tenho parentes do lado da minha mãe, que depois eu descobri há muito tempo que eles tinham na veia essa questão com a área pública, com essa discussão toda. Mas e o empreendedorismo? Aos 44 anos eu conheci meu pai biológico, embora eu sabia desde os 8 anos que eu tinha um pai biológico. E quando eu conheci o cara nunca trabalhou de carteira assinada.
cara foi empreendedor a vida toda. A vida toda. Até hoje, com 66 anos de idade, o cara é empreendedor. Aí eu comecei a descobrir minhas origens. E eu vou te falar como é importante, o Rani, as pessoas observar alguns posicionamentos, umas falas de alguns profissionais. Teve uma época que eu tive uma certa dificuldade e eu fiz um período de terapia com uma psicóloga. E nesse percurso de história eu tinha algumas, não vou dizer recaída, ou certo, eu tinha alguns problemas que apresentavam alguns comportamentos. E um dia ela me fez a pergunta: você conhece a sua origem? Você conhece, né? E aquilo me caiu. E aí surgiu o interesse de descobrir a família da minha mãe, a família do meu pai biológico, para mim entender um pouquinho. Depois que eu descobri tudo, eu falei assim: agora eu sei de onde eu vim e por que eu tenho esse espírito, né, de empreendedor, de correr atrás, visionário, de olhar para frente. Meu pai biológico, hoje eu falo que ele vive da maior parte dos negócios dele, daquilo que você não dá valor. Entendeu? Ele consegue fazer dinheiro naquilo. Ou seja, o empreendedorismo na veia, né? É o nato. Vende pela emoção da compra, Não. Não, pela Zé, paixão. pega um carro que não, né, que não vale mais nada, que pra você tá doido que o lixo carrega, e ele faz dinheiro com aquilo, uma máquina, né? Então, assim, se você chegar no pátio, na chácara dele, você vai dizer: o que esse cara tá com esse monte de coisa velha aqui? É dali Mas que tá ele fazendo vive. negócio. É ali que ele faz dinheiro. É Tá ali que certo. ele sobrevive. Mas eu falei, eu saí da cidade, da roça, fui pra cidade aos meus 17 anos. E o primeiro passo que eu fiz, que eu, quando lembro, eu me emociono até nisso, foi o seguinte: quando eu saí, 17 anos, eu plantei um arrozal, vendi esse arroz, vendi ele, vendi uma bicicleta velha que eu tinha e fui para Vitória do Espírito Santo, porque eu fui criado no distrito de Nazário, na região de Mantena, né, na ponta do leste de Minas, lá embaixo. Divisa mesmo. Quase indo pro norte do Espírito Santo. Então, eu fui e falei assim: quando eu cheguei em Vitória, como eu consegui ter um acesso melhor, e meus pais não tinham na roça, a primeira atitude que eu fiz, o primeiro salário, foi mandar dinheiro para levar minha família para Vitória. Então eu levei meu pai que me criou, minha mãe, meus 3 irmãos, que era tudo novo, joguei nas costas aquela responsabilidade para dar oportunidade para eles. Isso aconteceu. E aí eu tentei voltar a estudar, e aí a trajetória foi longa, né? Meus irmãos estão todos bem, têm apartamentos, trabalham hoje no Espírito Santo, casaram. Ou seja, mas o primeiro ato que eu fiz foi esse. Foi enxergar um lugar que poderia dar uma condição melhor para minha família e arrancar eles, porque minha mãe é muito apaixonada pelo... Minha mãe é assim: se ela mora aqui, ela conhece toda a vizinhança e ela apaixona pela vizinhança. Então, quando eu peguei e fui embora, ela sofreu naquele primeiro momento. Mas hoje ela agradece pelaquela atitude. E eu lembro que o primeiro salário quinzenal, adiantamento, naquela época, 95, R$150, era dinheiro pra dedéu. Eu peguei, fui ajudar minha tia, que eu estava na casa dela, ela falou assim: não, eu não quero esse dinheiro. Ajuda seus pais. Eu disse assim: eu vou trazer, peguei os 3 notas de 50, falei: eu vou trazer meus pais para cá. Eu não quero que eles fiquem mais na roça. E assim aconteceu, foi os primeiros passos de mudança de localidade, de pensamento. Mas meu pai, que me criou, lá na roça ele colocava: meu filho, enxada não vai te dar dinheiro. Capinar, roçar pasto, tirar leite, né? Até que eu tirar leite dá dinheiro, esse cara que nessas ordenhas, né, de máquina, aí dá. Processo industrial. Naquele meu meio que eu vivia, não dava. Correto. Correto. Então eu comecei capinando, tirando leite, tratando de gado no coxo. Tudo isso eu fiz até os meus 16 anos. E hoje, advogado, presidente da Renovaço, com o seu negócio andando. Estudar, você estudou recentemente. Estudar, já que nós estamos falando de origens, de toda a dificuldade de vencer, estudar para você, a essa altura da vida, é a realização? Sim, sim. É uma grande realização. Essa é a minha segunda graduação, né? A minha primeira graduação, eu sou teólogo de formação. É mesmo? A minha primeira graduação é. Olha. Então, a segunda é em Direito. Então, eu gosto da área de humanas, né? Já viu que eu sou ligado à área de humanas. E é uma realização, porque você sai de um interior, que lá onde eu morava só tinha até hoje o tal do 5º ano, né? Naquela época era a 4ª série. Ou seja, só isso. Para você continuar o ensino fundamental até a 8ª série naquela época, hoje o 9º ano, você tinha que ir para Mantena, andar 10 quilômetros de bicicleta, ou a pé, ou a cavalo, para você estudar. Então era muito difícil, né?
Então eu tive que concluir meu ensino médio depois. Eu concluí meu ensino médio no SESEC. Eu fiz um supletivo que quando eu fui checar na faculdade ele não valia nada. Um supletivo vendido, aqueles que formam em 60 dias, sabe Que desses isso, negócios, Mauro? né? Sim, sim. Nos anos 90 dava muito isso. Aham. Aí quando eu fui para a faculdade fazer meu curso de teologia, a faculdade negou e eu tive que voltar. E aí eu fiz SESEC, a banca de exame do governo do estado, que era a escola estadual. Isso eu tava com o quê? Isso não tem muitos anos. Isso tem poucos anos. Tem mais ou menos uns 14 anos. Acredito que isso. Quanto desafio, Mauro. E aí terminei, né? Fiz pós-graduação, já comecei meu curso de Direito, porque eu tenho uma afinidade muito grande com Direito. E aí, assim, é um sucesso. Para mim, se eu pudesse continuar estudando, eu continuaria estudando. Que Porque bom. é uma realização, como você falou. Muito bom, muito bom. Mauro, falando um pouco sobre a Renovaço, o que significa a Renovaço, não para você especificamente, porque eu sei que tem toda uma questão em torno disso, mas o que significa a Renovaço realmente para o cenário empresarial do Vale do Aço hoje? O que você observa o posicionamento? O que significa realmente? Aniara, a pergunta ela é excelente. A Renovaço, ela traz uma proposta, que você mesmo faz parte, de uma filosofia muito diferente do que a gente encontra no mercado. Né? Embora a gente tenha muito que implementar ainda, de consolidar essa filosofia, mas ela vem com um papel de provocar uma mudança no setor, né? De serviço, da indústria, ou seja, no mercado como um todo, empresarial e profissional, que é o respeito ao outro, que é a fidelidade ao outro, a lealdade, o serviço com qualidade, né? A entrega daquilo que se promete, ou seja, que é algo que parece que, embora é obrigação, mas que não é observado pela maioria. Então eu considero que a Renovaço, como você falou, se eu perguntar para você, né, eu sou apaixonado por isso, né? E a ideia surgiu... Aí você vai pela ser minha- suspeito de Isso, pela falar. eu tô falando assim, quando no primeiro momento a gente pensou, eu pensei e compartilhei com alguns amigos, foi a ideia de fazer negócio entre nós e a gente usufruir daquele benefício que era um indicar o outro, né? Ok. Ou seja, vai melhorar a receita. Só que a coisa tomou uma outra proporção. E o que a gente procura hoje, você sabe, é essa mudança de comportamento. Ou seja, se as pessoas começarem a trazer a essa filosofia da Renovaço, impregnar na sua vida, nós teremos futuramente uma mudança de comportamento no cenário econômico geral. Não só aqui hoje, né? Algumas pessoas, você sabe, na Renovaço, uma parte até significativa, já pensam diferente, já agem diferente e já entregam diferente. Né? Então, acredito que a Renovaço, não posso dizer que é um remédio, mas ela é algo inovador para o futuro, que já é realidade, mas que a sociedade precisa do modo geral, porque ela elimina alguns pontos de avareza, né? De levar vantagem. Ela cria um círculo, a ideia de irmandade, é pensar no outro. E quando eu penso no outro, eu penso no preço. Eu penso no lucro, se o lucro está exorbitante ou não. Eu penso no que eu vou entregar de qualidade. Igual você, esse podcast que você fez. Você está pensando como que eu vou fazer para que todos que vão ser entrevistados ou bater esse papo, que frutos eles vão colher a partir disso. É óbvio que você, como um profissional, isso faz parte da sua obrigação. Só que a filosofia Renovaço, ela vem ainda tentando dizer para a pessoa que nós precisamos fazer isso com naturalidade, mas que o mercado não faz. Que seja rotina do nosso negócio, que seja costume do nosso negócio, que esteja enraizado realmente no negócio. E é muito interessante, eu até falei aqui já que, como é um podcast, eu também vou emitir aqui algumas opiniões e contar algumas experiências. E a recente foi lá com o Toninho, da FCM. O Toninho é um grande amigo de longa data e parceiro de Renovaço. É o nosso diretor financeiro. E o Toninho
me recebeu, como faço com os demais colegas, nós sentamos, e há muito tempo eu não fazia isso, nós sentamos para conversar experiências, trocar experiências, e daí a pouco ele disse, falou assim, ó, isso aqui é uma terapia de empreendedor. Eu achei muito interessante a nomenclatura que ele deu para aquele momento nosso, e ele tinha um consultor atendendo a empresa, e já se preocupou em chamar para que o cara contribuísse também na conversa e foi muito bom. Falei assim, ó, esta é a essência da Renovaço. Um momento exclusivo para contar suas experiências e ouvir a opinião do outro sobre você, sobre o seu posicionamento profissional e dividir experiências. E é exatamente isso que acontece cotidianamente na Renovaço, né, ô Mauro? Sim, sim. Então, as visitas, as trocas de... Né? Troca de conversa, o apoio, essa questão da fidelização do consumo, da compra, a preferência dos parceiros, mas muito mais, essa troca de experiência, ela enriquece. Verdade. A Renovaço tem 7 anos, que fez em 15 de janeiro de 2025, ela completou 7 anos de existência. Embora a ideia tenha nascido uns 6 meses antes, né? Então vai quase 8 anos, mas a minha vida foi transformada. Né? Eu sou outro Mauro depois do surgimento da Renovaço. Eu aprendi com muitas pessoas. Eu aprendi com você, inclusive. Eu aprendi com todos. Embora talvez a gente não fala, mas eu sou de observar comportamentos, atitudes. Eu sou sempre assim, eu sou bem observador. E cada ação e cada posicionamento e postura eu vou aprendendo. Eu posso dizer que tô virando um PhD em negócios. Não, em negócios. Sim. Em crescimento. Então, assim, minha vida mudou completamente. Completamente. Quando você fala assim, Mauro é visionário, acho que eu startei algo que eu precisava, de fato, para mim. Né, naquele momento, que era alguém que me ajudasse, me indicasse para minhas consultorias na época. E a coisa virou algo muito maior. Que foi não apenas uma indicação, mas uma transformação de vida, de comportamento. E eu tenho uma que eu gosto de falar sempre, quando eu não consumo um produto que um parceiro vende, eu sinto que eu estou traindo esse parceiro. A minha fidelidade, a minha questão da irmandade. E eu tenho um parceiro nosso que tem ele não gosta que chama Lava Jato. É um lugar de, como é que fala? Embelezamento automotivo. Tem né? uns nomes, Isso, clínica de... O Léo tem um ambiente para esse tipo, bacana demais, o cara é nota 10. E deixa eu voltar no raciocínio. E ele que cuida do meu carro, né? Toda vez que vai lá. E se eu lavar o carro fora de lá, para mim eu tô traindo. Entendi. Eu viajei uma vez e lavei fora, há pouco tempo, porque eu tinha que lavar fora. Falei, não, eu podia ter guardado o carro sujo para lavar lá no Léo. Né? Então, ou seja, a gente começa a fidelizar as nossas parcerias. O que eu ia falar dele é o seguinte, ele chegou, eu peguei, paguei, fui embora. Quando eu chego perto da minha namorada, né, Larissa, ela perguntou assim, quanto foi, amor? Eu falei, não sei. Ela falou, como que você lava um carro não sabe? E não sabe quanto você pagou? Eu falei, não sei, vamos olhar no extrato para ver. Paguei no cartão, né? Aí tava lá, ou seja, como ele é parceiro, eu não perguntei quanto custava. Porque eu sei que o que eu precisava ele entregaria. É óbvio que tem hora no nosso orçamento, você tem que fazer alguns ajustes, algumas negociações, mas na maioria das vezes, se eu posso, eu não vou reclamar do preço. Muito bom, muito bom. Esse é o espírito Renovaço. Exatamente. Esse é o espírito. Bom, Mauro, pra gente permanecer um pouco na Renovaço e depois entrar um pouco mais na sua vida profissional, vamos falar um pouco sobre as relações internacionais que a Renovaço promove. Você tem já muito bem estabelecido as suas relações internacionais, sendo inclusive você estava me contando aqui que é presidente do Conselho Consultivo da Expo Nova York, né? Isso é um exemplo claro dessas relações que você mantém. O que significa isso e como você traz também os parceiros Renovaço para esse ambiente? Olha, a minha história com a América do Norte, os Estados Unidos, ela começou depois do surgimento da Renovaço. No primeiro ano a gente já fez uma viagem com vários parceiros. Nós fomos fazer negócio e aí a minha história mudou no mundo dos negócios. Eu passei a conhecer novas realidades. Inclusive parei de criticar um pouco mais do Brasil. Hoje eu não teço crítica ao Brasil em nenhum momento. Eu acho que cada nação, cada região tem a sua política econômica, tem a sua política, né, ideológica. E
E o nosso país também é maravilhoso. Mas aí eu comecei logo em seguida, antes eu fui um dos diretores embaixador da Câmara do Comércio do estado de Massachusetts aqui no Brasil. Eu fiquei por 2 anos, né, representando a Câmara do Comércio dos brasileiros nos Estados Unidos aqui no Brasil. Essa foi meu primeiro posicionamento em uma organização dos Estados Unidos. Agora, o ano passado, como eu sou cofundador da Expo Nova York, junto com o Gustavo Moreira, né, que é da Brasil Master, da Expo BH Cidades Inteligentes, a gente fundou ela em 2023, em Nova York. Eu sou o cofundador. E agora recebi o convite o ano passado para ser presidente do Conselho Consultivo, ou seja, as deliberações que são discutidas nesse conselho. Atualmente eu que estou presidindo, e vem muita coisa boa. E eu procuro, na última viagem que a gente foi, é que os parceiros da Renovaço vá sentir o que é isso, né? Eu tive na última viagem o doutor Daniel, que é médico, tive a Fábia e o Luciano, que são contábeis, ou seja, são experiências fantásticas. Tem outra galera que é do poder público que foi comigo para Nova York também. Ou seja, viver essas experiências. E todos eles foram lá, quem é do mundo contábil, por exemplo, chegou lá, viu que a contabilidade é toda diferente daqui. Mas aí você acaba pegando algumas coisas que você consegue simplificar sem precisar, muitas das vezes, da legislação alterar. Então, assim, e o que eu quero continuar, né, é levando meus parceiros. Eu quero continuar proporcionando a eles conhecimento como eu tenho adquirido nessas viagens, nessas negociações. Minha relação muito forte é com o estado de Massachusetts, né? Na Pensilvânia também eu tenho parcerias boas. Em Orlando eu tenho parcerias boas. Ou seja, meu leque está crescendo. Né? E hoje nós vamos realizar de novo a Expo Nova York em 2025, em novembro. E vai ser show, com certeza. E a gente está com a parceria na Expo Nova York com o apoio da Organização Mundial, né? Da ONU, né? Das Nações Unidas. Então isso é muito importante para a gente. Muito bom. E é preciso registrar, é necessário registrar que um braço de todos esses negócios estão em Belo Horizonte através da Expo BH Cidades Inteligentes, isso. Com presença de diversas prefeituras, com presença também da Renovaço, né? Empresários do setor de tecnologia, comunicação, né? Que obviamente interessam em fornecer para o poder público, né? Exatamente, né? O Gustavo, que é o CEO da Brasil Master, conduz isso com a maestria. Você mesmo esteve na Expo BH. Estive. E agora, esse ano, 2025, ela vai ser maior ainda. Ou seja, é algo visionário. E eu vou encontrando cada dia, Rani, como você, como tantos outros, como o Gustavo, lá da Expo Nova York, eu vou encontrando pessoas do meu caminho que são, não sei se é maluco, né? Para a naturalidade do ser humano é maluquice. Mas a gente consegue enxergar onde talvez as pessoas não enxergaram. Mas um grande segredo para mim é que eu consigo valorizar as coisas que muitas das vezes as pessoas não valorizam. Ô Mauro, você tem uma visão tão visionária que assim, outro dia eu lembrei de você num fato bem específico, gente. O Mauro me chamou para uma conversa que já tinha vislumbrado ali no Horto, naqueles prédios do Horto ali, os prédios novos construídos pela WR, todo iluminado de painéis digitais, esses painéis de LED de propaganda como Nova York. Como a Times Square. Como a Times Square. E falei, gente, mas o Mauro, que visão, fantástica visão. E agora eu estava acompanhando que a Prefeitura de Belo Horizonte está em busca de aprovar lei na Câmara Municipal para fazer exatamente isso na Savassi, inclusive ali na Praça 7, bom, no centro de Belo Horizonte. Então o que você pensou para o Horto, para Ipatinga, está prestes a ser realizado na capital mineira. Exatamente. Engraçado, foi uma conversa com meu filho, né? Meu filho é meu sangue, né? E ele falou, papai, você não acha que a Times Square é bom, não? Por que não cria uma aqui? Eu falei, opa, isso há 6 anos. E Belo Horizonte, depois de 6 anos, está fazendo lá. Estão em busca disso. Não está morto o projeto. Mas engraçado que tem muitas críticas, né? Sim, não, é publicidade, mas, poxa, a referência americana, a referência no mundo pode ser aplicada na nossa capital. Pode, inclusive, você dá oportunidade e visibilidade para quem a gente tem na região também, as marcas, as empresas. É negócios. Você proporcionar a região toda para um ambiente de foto, de... tudo fantástico, que quiser. Fantástico, então, fantástico. Assim, eu acho que a gente que precisa de movimentar o mercado é algo impressionante. E para o área da comunicação como você, aí nem se fala. Nós que entendemos
todo o cenário que isso cria, como você está dizendo, para o turismo, para a publicidade. Exato. Né? E aí todo mundo fala de poluição visual, eu enxergo como embelezamento urbano. Né? Porque, afinal de contas, estamos falando de uma área urbana, onde realmente giram negócios. Mas, bom, vamos trocar de assunto, porque eu quero falar um pouco sobre a vida profissional do Mauro, que, como advogado, tem as suas pretensões, que nós vamos falar ainda hoje, mas que está com o negócio sendo startado nesse momento, que tem a ver com a terceirização da gestão de negócios, a gestão administrativa. Mauro, como você enxerga esse mercado, principalmente para aqueles que não têm condições de ter um setor administrativo na sua empresa? Como você vê isso funcionando, Mauro? Olha, a ideia, com a gestão de negócio, eu já trabalho há um tempo, né, significativo. E desde que eu construí a empresa, no White Negócios, era pensando também na gestão empresarial também, né, que a gente pudesse ofertar a gestão. E agora, devido a uma demanda, né, ultimamente, apresentada por amigos, parceiros, que é aquela pessoa que tem um faturamento, muitas das vezes, menor, e o setor administrativo dele financeiro vira uma bagunça. Uhum. Ele precisa, até um certo ponto, mandar para o contabilidade documentação e não consegue enviar. Ele tem um agendamento para receber, de uma cobrança, de boletos, e ele esquece que tem que receber. E o pior, quando ele esquece de pagar. Né? Então, muitas das vezes, principalmente o microempreendedor, o empresário que tem aí 3, 4, 5 colaboradores, muitas das vezes é ele que compra, é ele que abre a loja, é ele que vende, tá? E ele tem 3, 4 vendedores com ele. Aí quando vai à noite, ele vai para casa fechar a planilha. Ele vai cansado, que é o momento de estar com a família, e que ele poderia estar estudando, quem sabe pesquisando negócio para ele, ele está preocupado com a área administrativa. Ah, mas por que ele não contrata alguém para o setor administrativo? Porque o custo é elevado. Claro. Hoje, né, em pleno janeiro de 2025, acredito eu que para você manter hoje para você manter hoje um profissional com salário comercial dentro da sua estrutura, você, entre custo de água, luz, tudo que vai consumir, você pode ultrapassar de 3.500, podendo chegar a R$4.000 conforme. Né? E aí, olha a despesa que você gera só para isso. Então, a terceirização, principalmente do setor administrativo e do setor financeiro, é exatamente para isso. É para dar comodidade, dar tranquilidade a esse empreendedor que vive na rotina. Eu vou te falar sobre os caras que trabalham com construção civil. Pega projetos. Hoje, nem sempre o cara tem um engenheiro de obras. Às vezes, para comandar a obra é difícil. E muitas das vezes ele tem que correr atrás do contrato, atrás das contratações, atrás do pagamento dessas pessoas, atrás do pagamento do fornecedor e aí por diante. Ok. Ele é o cara que monta o campo, coloca a bola no lugar do pênalti, chuta e corre lá para buscar. É. Só que quando ele consegue pegar lá no gol, tudo bem. Mas e quando ele tem que ser gandula, porque a bola foi pro mato, né? Aí que é o grande problema. Então a gente pensou em cima dessa demanda. As empresas de médio porte e grande porte, elas têm estrutura suficiente para isso. Mas as empresas de menor porte, elas não têm. E é o maior empregador do país e do nosso PIB praticamente, são essas empresas. Acho que giram em torno de 30%, 40% do PIB nacional, movimenta por essas pequenas empresas. E o profissional liberal também. Tem muitos profissionais que não dão conta de fazer seu administrativo. E aí eles perdem prazo, eles não conseguem pagar. E a nossa ideia foi exatamente em cima de uma dor que o empresário tem. Então, tem alguns escritórios de contabilidade que ofertam esse serviço. Só que nós pensamos em ofertar num outro âmbito, que é tanto desse serviço e também, ao mesmo tempo, oportunizar para ele negócios, avanços. A gente consegue fazer um modelo diferente. Uhum. E como nós construímos um escritório, embora a gente pode fazer isso também online, ofertar esse serviço, porque hoje a tecnologia nos proporciona para isso, mas quem tiver ao redor do Vale do Aço, a gente ainda vai ter uma sala ainda. Uhum. Vou dar um exemplo. Se o cara não tem escritório, ele não tem onde atender o cliente dele, ele quer atender pessoalmente, ele vai ter uma sala que ele pode atender. Mauro, isso é como é que chama aquele negócio que o povo atende aí, que faz as salas para alugar? Espaços de negócios? Esqueci o nome agora. Bom, ok. Tá, mas assim, é isso? Não, não é não. É o escritório dele. Lá o nosso administrativo vai trabalhar para ele.
Né? A partir do contrato fechado, por exemplo, a Rani Bento, tudo que ela tiver administrativamente é lá. Perfeito. O contato seu será com aquela pessoa. Exemplo, você vai contratar 20 pessoas. Você pega o nome e o contato e passa para o administrativo. O administrativo entra, vai fazer solicitação de documento, vai enviar para o exame médico, vai enviar para tudo e para a contabilidade. Vai liberar para o trabalho. Enquanto isso, você está fazendo o quê? Você está criando novos projetos. Vendendo. Está vendendo, está indo para frente. E o setor administrativo é um grande gargalo para as empresas de pequeno porte. É um grande problema. Eu não tenho dúvida, a gente vive isso diariamente. É bem o que você falou, jogar nas 11 posições do campo o tempo inteiro, pensando em como você vai fazer para poder andar com os seus negócios. Mas, ô Mauro, olhando para o cenário, agora falando um pouco sobre o cenário do Vale do Aço, nós estamos num momento de privatização da 381. Como você enxerga o futuro do nosso Vale do Aço? Você que está no setor público, mas atua muito fortemente também no setor privado. Faz para a gente um posicionamento sobre esse cenário que nós vivemos hoje, por favor. Olha, a duplicação da 381 é algo já esperado né, há décadas. A 381 ela passa por um momento que antigamente ela não tinha terceira faixa. Aí fizeram alguns lugares terceira faixa, foi um avanço. Mas desde que eu moro no Vale do Aço, desde 2004, se fala na duplicação da 381. Eu vim para cá em 2004, então se fala dela. Ela traz, sim, traz oportunidade para o Vale do Aço enorme. Você imagina você estar 1h30, 1h40 de Belo Horizonte, podendo a capital mineira realizar diversos tipos de eventos, principalmente para o turismo, shows, jogos, essa área, por exemplo. Você está 1h30, 1h40 de Belo Horizonte e você não tem interferência nenhuma. Então, isso traz, sim. O nosso Vale do Aço, eu acredito muito no Vale do Aço. Embora a gente tenha enfrentado os problemas, como a Uzi Minas vem enfrentando o problema judicial, né, em relação a uma multa bilionária, né, isso, caso, né, seja de fato reconhecida essa multa, será uma perda para a nossa cidade, porque isso acarretará o não investimento da Uzi Minas por décadas, talvez, né, na nossa região. É uma multa bilionária. Sim. É muito dinheiro. Sim. Isso impactaria no nosso comércio. Mas eu acredito no nosso Vale do Aço. Nós temos um desafio muito grande que carece, aí é política. Nós temos que promover e buscar uma maneira de amortecer a zona da Sudene, porque é um grande problema para a gente para o futuro. Como que a gente vai lidar com isso? Embora a gente deve ficar um polo de serviços especializados, altos salários, mas a gente precisa trabalhar isso e trabalha-se no âmbito político, que é a amortização dos impostos na nossa região, né? Ou a extensão da Sudene por todo o Vale do Aço. Isso tem sido muito discutido, muito debatido, mas é algo que a gente sabe que para a Sudene chegar até onde chegou em Minas, estava um projeto engavetado há muitos anos. Fato. Né? Mas eu acredito no Vale do Aço. O Vale do Aço é um lugar de mentes brilhantes, de empreendedor. Embora era para ser uma cidade apenas CLT, e não é uma cidade CLT, é uma cidade de empreendedorismo, é uma cidade que as pessoas empreendem, que as pessoas inovam. E aí tá aí, a Renovação é um modelo disso, que muitas pessoas empreendem e estão lá dentro. É uma oportunidade também para diversificar, para ter um crescimento na área comercial, por exemplo, que não é, ou não vinha sendo, pelo menos, o grande forte do nosso Vale do Aço? Você está falando em relação a 381 ou... Estou falando em relação ao nosso mercado, em relação às oportunidades que nós temos aqui. Nos últimos 20 anos, o mercado, a área comercial de serviço do Vale do Aço, ela cresceu demais. Cresceu, né, Mauro? Cresceu e muito. Né? Nós tínhamos a Uzi Minas como a maior empregadora, né, a nossa empresa mãe aqui, que hoje não é mais. Então você tem uma fonte de emprego muito forte. Você tem um comércio como o shopping, que, né, uma área comercial muito forte. Então você tem o colar metropolitano que vem muito para cá. Né? Hoje está se construindo alguns hospitais na própria cidade. Né? Tem mais, que eu sei, de 2 para inaugurar. Então, particulares, mas isso é um grande crescimento para a nossa cidade. Né? Ou seja, a gente começa a virar um polo de saúde também, né? De saúde especializadas. Isso faz com que você tenha salários mais altos na cidade. Você faz com que os patamares de vida cresçam. Hoje, por exemplo, me perdoe os corretores se eu estiver falando errado, mas me parece, como alguns que eu conversei, o setor imobiliário hoje aqui é muito mais caro você comprar, investir, alugar, do que a própria capital mineira. Né? Isso mostra uma certa valorização do nosso local.
Claro. Né? Claro. O Toninho da Facem me diz o seguinte: nós vamos ter futuramente altos salários no Vale do Aço, principalmente serviços. Aí quando eu vejo esses dois hospitais que trazem mais especialidades médicas para cá, o raciocínio dele não está errado, não. Está certo. Né? A gente vê a expansão do aeroporto, né? A possibilidade dos hangares ser construído em breve, ou seja, aviação, né, particular. Então você tem um outro acesso aqui. O que a gente aí espera é que a 381 de fato saia do papel. Né? E a gente pode ter, igual na área do turismo, acredito que vai impulsionar muito a área do turismo com a duplicação da 381. Bom, o Vale do Aço tem as suas oportunidades e a gente precisa estar preparado para isso. E aí eu volto na nossa conversa em relação a Renovaço. Afinal de contas, o RenovaCast tem aqui o objetivo de pontuar o trabalho que a Renovaço faz. E ela tem também o seu comprometimento em incentivar, preparar, em capacitar de forma de iniciativa os seus parceiros. É o papel da Renovaço também. A Renovaço cresce nesse momento também. Pode ser uma oportunidade para os parceiros da Renovaço também, Mauro? Olha, é uma oportunidade sim, né? A pessoa, para ingressar na Renovaço, ela tem que ter alguém que participa para que ele o indique. E como você falou, numa terapia dessa que você estava lá no Toninho, né? Terapia empresarial, é um momento que você cresce. É muito mais do que, às vezes, treinamentos, muito mais do que algumas imersões, embora todas elas sejam benéficas, sejam, né, para as pessoas, mas essa liberdade de compartilhar, de trabalhar um com o outro, de abrir o coração, abrir o problema que tem dentro da empresa e as soluções, as visões, as inovações, isso faz com que a gente dê outro salto, com que a gente cresça. Perfeito. E ainda falando sobre a Renovaço, nós temos já 3 grupos. Me conta um pouco sobre a expansão da Renovaço nos últimos tempos, que foi incontestável. Nós temos 4 grupos, né? Na verdade é 4. 4, né? Ipatinga, nós temos o grupo principal, que é o grupo 1, que a gente chama grupo 1 em Ipatinga, o grupo 2 em Ipatinga, o grupo de Timóteo e o grupo Santana do Paraíso. Ao todo somos mais de 200 parceiros hoje. Então a gente tem uma capilaridade enorme, a gente vem preparando aí com alguns ajustes para avançar em um crescimento bem breve, ainda maior, né? Nós estamos aí tratando agora grupos menores de parceiros para a gente tratar como o negócio é feito entre si, né? Nós já começamos em janeiro e a gente vai continuar por todo ano, né? Senta 5 a 5 e ali a gente sai com uma meta traçada de negócio, um parceiro com o outro. Ou seja, a gente precisa de fazer isso. Porque no âmbito do relacionamento a gente percebeu que a gente avançou. A gente já é referência em relacionamento. Fato. A gente gosta de estar um com o outro, a gente gosta de ajudar, a gente muitas vezes nem visa lucro, né? Porque a gente acredita que o compartilhar ideias e compartilhar tudo que a gente sabe e o outro compartilhar com a gente cresce. Então, o próximo passo é continuar avançando a nível local. Já tivemos, quase abrindo o nosso grupo nos Estados Unidos. Inclusive, nós temos parceiros nos Estados Unidos, né? Doutora Rafaela, o Nilson. Sim. Ou seja, tem parceiros que estão lá, fazem parte do grupo, são ativos do grupo, né, que fazem negócio com a gente. Mas o nosso ideal é continuar crescendo. E mais ainda, que a nossa filosofia impregne nas pessoas, que virem crenças, tá? Porque a gente acredita que é uma crença, é uma filosofia transformadora. Perfeito, perfeito. Mauro, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas a Renovaço cumpre o seu papel nesse momento e eu queria que você falasse sobre o futuro realmente, a sua expectativa em relação ao futuro. Eu deixei um assunto para trás aqui e eu queria que você aproveitasse e respondesse antes. Você falou sobre a gestão de negócios administrativo terceirizada, mas eu queria explorar um pouquinho mais, porque como que você observa que a terceirização dos serviços pode crescer? Eu estou observando cada vez mais a terceirização e eu acho que tem muito a ver com essa proposta da Nuite Negócios, que é de terceirizar a parte administrativa. É uma tendência a terceirização? É uma tendência, é uma realidade, na verdade, né? Isso não só no setor privado, mas no setor público também, isso vem crescendo, né, de uma maneira grandiosa e a terceirização tem sido benéficas em todos os empreendimentos, né? Vamos falar da própria Uzi Minas. Boa parte de todos da Uzi Minas, você tem lá, acho que 6 mil e poucos funcionários hoje, você tem um número bem reduzido que de fato são Uzi Minas. Okay. Né? Então você tem os setores terceirizados, setor de TI, já é muito comum terceirização. Há algumas empresas que terceirizam de fato o RH,
Isso já é algo bem comum no Brasil. Setores como contabilidade mesmo, já terceirizado já há muito tempo, né? Ou seja, vem tomando uma nova, como se diz, uma crescente. Por exemplo, outro setor também, de conservação, de limpeza. Praticamente hoje, quase todas as empresas estão terceirizando o seu serviço de limpeza, o auxiliar de serviço, o setor interno de limpeza. Até as pequenas empresas. As portarias das empresas, é tudo terceirizada. O custo é menor. E outra, você consegue ofertar um serviço de mais qualidade, que você torna-se especialista no assunto. Quem mexe com café, mexe com café. Quem mexe com caldeiraria, caldeiraria. Ele não mexe com porteiro, com segurança. Agora, quando ele contrata, ele só fiscaliza o contrato. O contrato não está sendo cumprido, ele simplesmente rompe e contrata outra. Perfeito. Né? Não dá para fazer tudo, não dá para ele ser especialista em tudo. Claro. Não dá. Isso é uma modernização dos negócios que, falando de América, é muito comum. Muito né? comum. Não dá para fazer tudo, gente. Ou você subir ou você chupa cana. Falando do ditado bem popular. O cara limpa a empresa, o cara é engenheiro, é recurso humano, tudo. Não dá para você ter tudo na mesma empresa. Fantástico. É mais fácil você montar um setor que supervisione esses contratos, que procure com que esses contratos de fato sejam cumpridos, né? As empresas que terceirizam, e terceirizar vários pontos. Vou falar aqui, quase todas as empresas hoje não compram carros mais. Tudo alugado. Alugado porque ela vem com motorista, vem com combustível e vem com manutenção. Cara, frota de empresa é um BO. É verdade. Tá? Vou comprar 10 carros, você não sabe o problema que você está arrumando. É verdade. Né? É verdade. O poder público está fazendo isso a nível nacional. Né? Terceirização de frota, terceirização de serviço de limpeza, terceirização em quase todas as áreas. Ou seja, a gente vê que é uma modalidade que deu certo no setor privado, que o público também está aderindo. Só que é o seguinte, a gente só pensa na terceirização para os grandes empreendimentos. É igual a Renovaço. Quando a Renovaço surgiu, a gente pensou em seguinte, no profissional liberal, no empreendedor individual, do cara que tem um CNPJ, do autônomo, e no que tem 3, 4, 5 colaborador, que é onde produz, que o mercado não olha, as outras organizações não olham esse público. É isolado. Né, isolado. E é o mesmo que a gente está fazendo no White Negócio agora. O cara que tem 10 colaboradores, 15 colaboradores, 4, geralmente ele tem dificuldade de manter um setor administrativo. Porque se ele precisa de vendedor, e ele paga caro para o setor administrativo, aí você imagina, o que acontece? Ele paga caro, ele não economiza. Dá um exemplo. Uma média de R$ 3.500. E vamos dizer que numa terceirização, uma média, fica em torno de R$ 2.000. Inicialmente, além dele ter qualidade no serviço prestado, porque as pessoas são especialistas no assunto, ele não economiza R$ 1.500. E sem os problemas de vínculo empregatício. Exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você tem no administrativo. Engravidou. Isso. Tirou licença, que é lei, é obrigação, e o direito é da mulher. Sabe o que vai acontecer? O seu administrativo vai parar. Agora, com a gente lá, não pode parar. O problema não é seu, o problema é nosso. É fantástico. Né? Então, eu tô falando disso. Adoeceu, ficou 15 dias de atestado. Ih, cara, bolou tudo. Né? Ou seja, a gente evita esses percalços. O que você quer, quando você me contrata, é ser administrativo, funcionando. Se o cara é da limpeza e ele é terceirizado e quer o seu espaço limpo, se o cara não foi trabalhar, se não teve... Você entendeu? Você que me contratou não tá nem aí. Fantástico. Você responde muito bem a pergunta, porque a terceirização, que já é uma realidade nas grandes empresas, pode estar acessível ao pequeno também. Exatamente. E, aliás, talvez seja a salvação do negócio do pequeno, né? Mas muito bem. Mauro, estamos chegando ao final aqui, mas antes de terminar, eu preciso que você, estando, inclusive, no poder público, no setor administrativo público, nos desse um panorama da nossa cidade de Ipatinga. Nós falamos do Vale do Aço, falamos de 381, mas como está Ipatinga no cenário? A cidade que se desponta como a principal cidade do Vale do Aço está fazendo jus? A gente vê o crescimento de Santana do Paraíso. Estive com o prefeito recentemente e a gente sempre fala que Santana do Paraíso ganhou o cenário metropolitano. Mas e Ipatinga? Como que Ipatinga está
posicionado nesse momento? É o que eu falo. Você tem cidades em torno, como é o caso que você citou de Santana do Paraíso, que no quesito territorial, ela tem uma capacidade enorme de crescimento, quando você fala de áreas, que é o que a gente não tem no município de Patinga. Nossa área é quase toda urbana, tem uma zona rural limitada, que a gente não tem. Então, o que caminha, como eu falei no decorrer da conversa, são setores de serviços. Tá? A gente sabe que para vir uma usina do tamanho da Uzi Minas, né, ou até menor, a gente tem áreas de não comportar certa estrutura, porque a gente não tem terreno, a gente não tem, né, teria que desapropriar, e uma série de fatores de dificuldades, mas a gente tem outro, a gente tem uma qualidade de vida em Patinga muito grande. Eu falo que Patinga você tem tudo que tem em Belo Horizonte e você traz ela de uma maneira simplificada e coloca em Patinga. Verdade. Então nós temos um grande potencial. E o que Patinga a gente procura hoje, está procurando, é fazer o seguinte, internacionalizar a nossa cidade, cada dia mais. Né? Nós temos hoje muita exportação da região já, gente que exporta daqui, mas a gente precisa de melhorar isso. A gente precisa de melhorar as relações internacionais. Isso já é um projeto do governo atual, de levar para o setor da indústria metal mecânico, já para esse contato mais forte, embora eles já tenham, mas a gente quer, como governo, encabeçar isso, para movimentar, para trazer tecnologias para eles, para que eles possam melhorar, né? Ou seja, conseguir competir com o mercado. E a tecnologia é um grande desafio para todo mundo, porque ela avança todos os dias. Mas a gente tem uma cidade promissora, uma cidade que cresce, como eu falei, uma cidade que o setor imobiliário, igual eu falei, alto, né? Você tem uma gama de moradias e apartamentos muito de médio para alto padrão. Você tem muito isso na cidade. Você tem um setor de hoje, de bares, de restaurante, que hoje oferta para a cidade uma estrutura de noite, de cardápios excepcionais. Fato. Né? Ou seja, a gente oferta para a região e o que o município tende é melhorar essa oferta. É tornar ainda a cidade mais atrativa para quem visita e para quem vem empreender como serviços ou até mesmo comércio, que a gente tem espaço para comércio. O comércio no Vale do Aço ele tem espaço, porque você tem um colar metropolitano que usufrui daqui. Nós temos 227 mil habitantes, segundo o IBGE, né? O IBGE falou que nós diminuímos, mas é engraçado que você não acha apartamento para alugar e nem casa. Eu não sei para onde foi essas quase 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Elas foram para onde? Se construiu nos últimos 10 anos inúmeros apartamentos, milhares, né? Eu acho que milhares de apartamentos, se eu não estou enganado. E aí está todos lotados, todos cheios. Mas resumindo, Patinga é terra de oportunidade. Muito bem. A conversa poderia até continuar, porque realmente muitos questionamentos. Eu estive em algumas prefeituras essa semana e o questionamento sobre os resultados do IBGE, que inclusive mudou a classificação dos municípios para os seus recursos, para o repasse dos recursos. Mas, bom, esse é um outro assunto, vamos desenvolver em outro momento. Nós chegamos ao final aqui conversando com o Mauro Nunes, que é presidente da Renovaço, que tem um legado com a Renovaço, já real com a Renovaço aqui na nossa região. É consultor-geral da Prefeitura de Patinga, é advogado e CEO da Nuite Negócios. Bom, Mauro, chegamos ao final, mas eu quero uma mensagem para a gente poder encerrar esse papo amigável e que ele se repita. E, assim, a sua mensagem também para o nosso RenovaCast, os seus votos para o nosso RenovaCast aqui. Já é sucesso, né? Só que Opa! tá aqui, já tem outros parceiros que já vieram. Sucesso, parabenizo você pela iniciativa, né? O RenovaCast é uma oportunidade. Ok. A gente está aqui para falar de negócio, bater papos, contrair e sai muitas joias, pérolas, né? Nessas conversas que você vai comandar aqui. E o que eu tenho que falar com os parceiros é que venha, tira um prazo, tira um dia, vai bater esse papo no RenovaCast. É uma oportunidade de negócios. É uma oportunidade do seu cliente ou possível cliente te conhecer, seu fornecedor te conhecer, ou seja, da sociedade te conhecer. Porque como é um bate-papo não tão formal, isso, as pessoas nos conhecem melhor. Fica espontâneo. Então, assim, RenovaCast é um sucesso e eu estarei apoiando, tá? Muito obrigado. Dentro da Renovaço como presidente e, na verdade, a Renovaço já está te apoiando aí, já vários parceiros escreveram. Exato. Né? Parceiros saindo até de Vitória para vir gravar aqui. Ou seja, né? Podia falar, vou gravar online. Não, ele quer vir aqui bater o papo. Fantástico. Então, sucesso e parabéns pela iniciativa. Muito bem.
com esse aval, com essa assinatura do nosso presidente, nós encerramos o nosso RenovaCast, agradecendo você. Não, aqui mesmo, João, pode ser aqui. Aê! Agradecendo você que está conosco aqui, que esteve conosco, pedindo que você se inscreva aqui no canal. E muito importante, pega o link aqui do YouTube e manda esse link aí na sua rede de contatos, um amigo empresário, que divide com ele essa informação. E é claro que a gente quer o seu like, a gente quer o seu comentário também, para enriquecer aqui o nosso canal no YouTube. Encerramos esse podcast. Aqui ao meu lado, Mauro Nunes. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Grande abraço e até a próxima. Você que acompanha o nosso RenovaCast, muito obrigado.